Pessoal, case de um cliente que a gente teve recentemente aqui na iHub. Vamos falar hoje do Luiz. Ele tem 58 anos, é casado, ele tem 2 filhos, um mora no exterior e o outro ainda depende financeiramente dele. Ele é empresário do setor de tecnologia, só que já tá ali semi-aposentado. O patrimônio investido dele na ordem de 4,2 milhões aproximadamente. E a origem dos recursos veio que ele vendeu uma parte da empresa. Ele deve vender a outra parte nos próximos 5 a 10 anos, deve completar aí perto de 8 milhões de patrimônio. A primeira coisa que a gente identificou olhando a carteira dele é que os investimentos estavam alocados e não estavam condizentes com o perfil que ele tinha. Então agora, pegando a carteira dele, o que ele tem? 60% em fundos de ações e multimercados agressivos que ele alocou uns anos atrás. 20% em ações individuais de apenas 2 empresas small caps. 20% em CDBs de bancos médios, porém sem liquidez e com vencimentos bastante esticados. Fazendo o diagnóstico que a gente trouxe aqui para a iHub, junto com o time de análise, o primeiro ponto que a gente conseguiu trazer é você tem um forte desalinhamento aqui de perfil, porque o Luiz ele tem um perfil conservador e ele não estava conseguindo dormir, dada a volatilidade que a carteira dele estava apresentando. Segundo, uma baixa liquidez. Quando ele precisava de recursos para realizar algum pagamento ou para fazer alguma viagem, ele não conseguia. E o terceiro, e mais grave para o longo prazo, é que ele não tinha nenhum planejamento sucessório já montado. Ele tinha ali um risco jurídico que a gente está em pauta no Congresso para se aumentar o ITCMD, e ele estava tudo no nome dele, sem ter nada em previdência, sem ter nenhum seguro, e ele também não tinha nenhum testamento. Então depois de sentar com o time de análise aqui da iHub Investimentos, a gente montou uma reestruturação aqui para a carteira dele. A primeira coisa que a gente fez foi colocar uma parte relevante num VGBL, que é um plano de previdência. Porque no VGBL você consegue já nomear os beneficiários, então a gente colocou a esposa e os filhos dele, e de modo que quando acontecer, caso aconteça alguma coisa para ele, você tem ali a transmissão desses bens pagos de forma indenizatória, ou seja, não incide ITCMD e também não se discute a questão do testamento. Depois, a gente colocou uma parte importante também, perto de 25%, em ativos que geram renda passiva. Então a gente colocou ali CDBs que pagam juros mensais, colocamos também CRIs, CRAs e debêntures incentivadas de apenas de empresas de primeira linha, que pagam juros semestrais e acompanham ali o aumento da inflação caso ela ocorra. Depois colocamos 20% em fundos multimercados, mas um pouco mais conservadores, aqueles de baixa volatilidade, mas que conseguem capturar quando tem uma mudança de cenário e de subir rapidamente. Depois essa parte aqui é legal, a gente colocou 15% numa conta internacional, primeiro porque da questão da diversificação é importante você ter grande parte do ativo dolarizado, independente até do perfil, mas principalmente porque o Luiz ele gosta muito de viajar com a família, e os investimentos dele estavam tudo em real. É bom você ter um pouco em dólar para que você consiga continuar viajando normalmente, sem passar ali por grandes oscilações. E aí por último, a gente colocou 10% num fundo BI para que ele consiga ter a liquidez ali para quando ele precisar. Outras duas questões importantes, a gente orientou ele a já fazer um testamento, já especificar o que vai, quanto vai para cada filho e herdeiro, e a gente também trouxe a família para mais perto, explicando como é que é o contexto, onde estão alocados os investimentos e o que fazer caso aconteça alguma coisa com ele. Então no final a gente conseguiu reduzir o risco sucessório e fiscal, que ele ia pagar um grande imposto caso ficasse desse jeito e acontecesse alguma coisa com ele, um alinhamento da carteira ao perfil e os objetivos que ele tem e o contexto de vida, uma melhor estrutura de liquidez, diversificação e otimização da carteira, mais transparência e previsibilidade também para os herdeiros e uma mitigação do risco cambial de modo que ele consiga aproveitar também as oportunidades do mercado internacional. Então se você acha que você pode estar numa mesma situação que o Luiz estava esses tempos atrás, pode chamar a gente para a gente marcar uma reunião para que a gente possa conversar sobre o contexto de vida e ver o que a gente pode fazer por você.